À medida que as escolas crescem, que as empresas crescem, a gente precisa fortalecer cada vez mais a cultura, Uhum. né? Para que a cultura precisa se manter viva dentro da instituição, para que a gente possa realmente delegar mais, alçar outros voos, né, e ficar mais essa parte dessa visão sistêmica. Que conselho que você dá para os gestores para fortalecer e manter essa cultura dentro da sua comunidade? Tá. Bom, o primeiro ponto é pensar numa cultura, porque existem vários tipos de Sim, culturas, né? Tem culturas totalmente diferentes de país para país, né? Nós já viajamos juntas, já vimos isso dentro das escolas. Então, tem culturas totalmente diferentes. E não existe uma cultura errada ou certa. Existe a cultura ligada aos propósitos daquela organização. Bom, mas vamos pegar uma cultura de excelência. Vamos sim, pensar, né, dentro aí da nossa discussão, que seja uma cultura que tenha como finalidade a excelência naquela escola. Então, o primeiro ponto é se preocupar muito com a qualidade, com a entrega da qualidade, né? Alinhar muito bem o discurso, tanto o discurso da fala quanto o discurso no papel, né? Em termos assim, do que está escrito, de diretrizes, né? De manifestos, tem que estar vivo, sim. tem que estar sendo praticado, porque a cultura ela é viva. Então, a cultura não é baseada em papéis. Você pode escrever uma série de coisas, mas se não estiver sendo praticada, aquilo lá não é cultura. A cultura é o que está vivo, É o que né? É o acontece. que Cultura é o que está acontece. acontecendo. Exatamente, né? Agora, a liderança contribui muito para o desenvolvimento dessa cultura de excelência, porque é o grande espelho para os demais colaboradores. Então, se aquela liderança tem um norte muito certo do que deseja alcançar, quais são os valores institucionais que não podem ser deixados de lado, se todos conhecem a conduta ética que é esperada dentro daquela escola e o tempo todo isso é lembrado, é vivenciado, é comunicado, é dado exemplo, principalmente exemplo, a cultura passa a ficar alicerçada dentro dos princípios que a escola escreveu, né? Se não tiver, né, essa prática diária de ser exemplo, né, de o tempo todo não desviar daquilo que se deseja, daquilo que é o norte da escola, se realmente isso acontecer, a cultura vai para uma cultura de excelência, né? E não podemos, o líder não pode ficar satisfeito com o bom. Se na cultura nós queremos a excelência, o tempo todo tem que ser demonstrado o que é ser excelente, o que é um processo de excelência. Porque o colaborador, não dá para você dizer aqui nós queremos que tenha qualidade. Se você não demonstrar o que é É o qualidade para exemplo, a né? sua escola, o que é qualidade para Sim. nós? O que é ser excelente para nós? Vai ser diferente de qualidade de uma outra escola. Então, aí o papel da liderança para, por meio da sua comunicação e por meio da sua prática, deixar transparecer e não deixar dúvida do que seja efetivamente essa qualidade, do que seja essa excelência. Então, é assim, é gastar saliva, é transpirar, É né? falar muito sobre cultura. Exatamente. E ver, entenderam, né? Tá tudo claro? Porque na cultura não é apenas mostrar o caminho, também tem que mostrar o que não pode, o que não é aceito, o que não é admissível naquela escola. Sim. Porque aí fica ainda mais sedimentado. Às vezes eu vejo um pouco de falha de só colocar os aspectos que precisam ser ali utilizados, mas também precisa mostrar o que nós não admitimos aqui na nossa Sim, escola. é um manual, né? É um Você manual? precisa ter esse manual Exatamente. do que Uhum. pode e o que não O que pode. pode e o que não É, pode, o que é ético e o que não é ex- ético.